dia, Pai. Vamos fazer um bom dia. Bom dia. Vamos colocar em pé. Vamos começar de uma maneira diferente. Eu gosto muito da versão, algumas versões da Bíblia que são mais fáceis de compreensão, porque algumas palavras são complicadas, né? Eu não sei para você, mas para mim algumas são bem complicadas. E às vezes o sentido que a gente quer se perde ali. Então eu gosto muito de uma versão chamada A Mensagem. Quem conhece? Algumas pessoas. Vocês conhecem? João, conhece? Versão A Mensagem? Não? Lá atrás, conhece? Não. Essa versão é bem do nosso dia a dia. Ela tem uma linguagem simples. Quando a gente quer ensinar ou compartilhar, você mesmo aprender, é muito fácil de entender. Então, eu vou ler Efésios 4 e a gente vai orar por alguma coisa que está no meu coração. Eu vou ler Efésios 4, do 14 ao 16. Se assuste, não, mas está na Bíblia, entendeu? Eu não inventei nada, está escrito. Está numa linguagem mais contemporânea. Essa é a nossa conversão do dia a dia, ok? Então, Efésios 4, os versos de 14 a 16, fala assim: chega de ser criança. Não dá para tolerar gente ingênua, bebezinhos que são alvos fáceis dos impostores. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e proclamemos em amor. À semelhança de Cristo em tudo. Estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo o que fazemos. Ele nos mantém juntos. Sua respiração e seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecidos no amor. Diferente? Bastante, né? Mas foi fácil de entender? Então eu recomendo que você tenha essa Bíblia, mesmo que seja de estudo, porque fica muito mais fácil para a gente entender o texto numa linguagem nossa, que nós usamos, do que na linguagem mais lá de 1900 e alguma coisa. Então, eu vou dar ênfase no final do texto, diz assim: Cristo nos mantém juntos. Sua respiração, seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecidos no amor. E nessa manhã, eu gostaria que nós pudéssemos, como igreja, que nós temos dons diferentes, fluímos de formas diferentes, mas que nós pudéssemos orar uns pelos outros a respeito de saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde nos relacionamentos. Então eu gostaria que você procurasse alguém ali para orar. Não fica com as mesmas pessoas não, tá? Procura alguém para orar. E vocês vão, né, nós como igreja, em unidade, fortalecidos no amor, nós vamos orar por saúde. Amém? Amém. Vamos crer na manifestação do quê? Dos milagres, do impossível. Amém, igreja? Amém? Amém. Vamos orar. Quando você terminar, você volta para o seu lugar.
E nós possamos, Senhor, pelo Teu
joga luz no nosso entendimento, que é a luz, nós possamos compreender que as parcerias que nós precisamos fazer são parcerias com a palavra que sai em tudo, com aquilo que o Senhor pensa a nosso respeito. Nós oramos, Senhor, declarando: nós não fazemos parceria com a cultura desse lugar. Nós não fazemos parceria com o medo. Nós não fazemos parceria com a desesperança. Nós não fazemos parceria com o desamparo. Antes, nós fazemos parceria com Deus, que é toda a nossa esperança. Nós fazemos parceria com o céu, que nos deu sonhos para sonhar. E não são sonhos simples, são sonhos como impossível. E nós oramos, Senhor, para que essa igreja seja uma igreja sonhadora, que sonhe com sonhos impossíveis, tão impossíveis, tão grandes, que só o Senhor para realizar. Nós oramos, Senhor, porque nós queremos conhecer a Tua bondade e experimentá-la. E isso só é possível quando nós ousamos crer que o Senhor é aquele que faz o possível. Então, Pai, nós oramos para que em cada boca aqui, menor a menor, do mais velho ao mais novo, nós possamos, Senhor, ter o impossível nas nossas bocas todo o tempo, sabendo que o Senhor fará pela Tua bondade o impossível. Pai, nós te agradecemos pela Tua paternidade. Nós oramos, Senhor, nessa manhã. Coloca a mão no seu coração. Novamente o Senhor me fala sobre nós estamos deixando os nossos sonhos morrer. Estamos desistindo de coisas, de visões que o Senhor nos deu. E eu quero te lembrar uma coisa: o sonho impossível, grande demais, não é seu, é de Deus. E quando Deus te dá um sonho, a única coisa que você tem que fazer é caminhar nessa palavra. Caminhe nessa palavra. Se Deus te faz ver uma nação, procure entender como você pode se aproximar dessa nação. Se o Senhor te deu uma palavra sobre relacionamento, procure entender como que você pode fazer parceria com Deus para estar nesse relacionamento. Se Deus te deu um sonho de ter um casamento feliz, estável, procure perguntar para Deus Pai: Deus Pai, qual é a minha ação para que eu tenha esse casamento feliz? Então, coloca a mão no teu coração agora. Senhor, nós declaramos: Tu és o Deus da nossa esperança. E a esperança, a palavra diz que ela é a âncora da nossa alma. A nossa alma não vai ficar se debatendo entre medo, abandono, desespero, não. A nossa alma está ancorada em Jesus, a nossa esperança. E Jesus colocou sonhos nos nossos corações. E eles podem parecer muito grandes, mas nós declaramos: Senhor, conta comigo para eu não abrir. Eu não abro mão desse sonho que você me deu. Eu não abro mão desse sonho. Mesmo que a minha alma queira trazer circunstâncias, gráficos, contas, datas, eu declaro: eu confio no Senhor que liberou essa palavra. Nós, mesmo que seja como Caleb, Josué, eles tomaram a terra ali e já eram mais velhos. Caleb dizendo: dá-me a minha porção, dá-me a montanha, eu vou conquistar. Não importa. Aquilo que o Senhor te deu como sonho só precisa da sua parceria, só precisa do seu caminhar. Caminhe. Não existe sonho pequeno, não existe aquilo que o Senhor te deu para sonhar. Pai, nós te agradecemos e chamamos para fora, Senhor, os nossos sonhos, os sonhos que o Senhor nos deu. Nós declaramos agora vida, que
Deus, obrigado. Porque o Senhor nunca saiu do centro do nosso relacionamento. Talvez nós tenhamos saído e tentemos abandonar. Mas nós, Senhor, nessa manhã, nos voltamos para Ti. Como casais aqui, nós estamos declarando. Nós nos voltamos para Ti. O Senhor é o centro desse relacionamento. E o Senhor tem cura para ministrar agora para esse homem, para essa mulher, para essa esposa, para esse marido. Nós declaramos que o Deus de toda paz é aquele que seja entronizado nesse casamento, nesses casamentos agora. Pai, que toda mentira, que toda história, Senhor, que veio do passado, encontre agora em Ti, Senhor, uma resposta, a cura. Pai, que todo engano seja desfeito agora em nome de Jesus. E nós declaramos casamentos saudáveis, declaramos alianças ungidas, declaramos, Senhor, nossos filhos guardados debaixo dessa aliança. E Pai, nós te louvamos também por aqueles, Senhor, que tiveram sim que criar os filhos praticamente sozinhos. Mas a tua palavra diz que mesmo que nós estivéssemos sozinhos, o Senhor estaria no lugar de proteção e de defesa. Então, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor não deixou faltar paternidade, maternidade, o Senhor não deixou faltar fraternidade. O Senhor é aquele que está conosco todos os dias da nossa vida. Aleluia. Pai, eu te louvo. Vamos levantar as mãos na oração. Eu te louvo, Senhor, por estar numa igreja onde as famílias refletem no céu, onde nós demandamos sim toda a cura necessária, onde nós sabemos que o rio de cura está disponível para nós. Nós declaramos mulheres saudáveis, curadas, libertas de traumas do passado. Nós declaramos homens saudáveis, corajosos, libertos de todo trauma do passado. E nós declaramos crianças saudáveis, crescendo como guerreiros, como guerreiras, como príncipes e princesas, para, Senhor, governar sobre essa terra. Nós declaramos, Senhor, amamos o selo do Senhor sobre nós. Nessa manhã, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Eu queria dizer para você que se você tem tido dificuldade no seu casamento, não acha que isso é uma novidade. Nós vamos fazer 29 anos de casados. Todo mundo tem dificuldade no casamento. Não tem casamento perfeito. Não se envergonhe de ter dificuldades, mas seja urgente em pedir ajuda. Como a gente já diz por aí, que a gente não tem manual, mas nós temos a mesa da sabedoria, nós temos a mesa do conselho. E nós estamos aqui, não só nós, temos os casais também, que podemos ouvir você, podemos te acolher e te dar, sim, orientação conforme a palavra, para que você seja uma esposa cada dia melhor, um marido cada dia melhor. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Jesus.
uma nova unção, uma nova estação. Eu vejo um fogo em cima da sua cabeça, como quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja em Atos, e depois daquele dia, eles saíram com coragem e ousadia, cheios do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo para uma nova estação que o Senhor está te levando. Nem olhe para trás. O Senhor está te levando para um novo patamar, para um novo lugar, para uma nova estação. E você vai ter coragem, ousadia, unção, autoridade para viver esse tempo. O Espírito Santo está te dando isso, amém? Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, és bem-vindo aqui neste lugar, Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Estás aqui, movendo
Aleluia. Aleluia. Somos filhos de Deus. E em uma só voz cantamos a esperança, amém? Você vai cantar agora com a autoridade que o Senhor te deu. Muralhas vão cair. Amém? Com toda a força do seu pulmão. Respira fundo aí. Enche o pulmão. E vamos adorar o Senhor com muita alegria nessa manhã. Amém?
devoção dessa semana, amém? O negócio está, peraí, isso aqui não está de acordo, não concordo com isso aqui não. Você começa a marchar na sua casa, no local onde você trabalha, muralhas vão cair em nome de Jesus. Não faça concordância com o diabo, mentira, Senhor. Eu gosto da palavra, com as palavras que você tem recebido aqui, com as palavras que o Senhor tem dado a você, amém? Aleluia! Jesus, o Senhor é bom. Aleluia! Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o meu jejuar. O Deus supremo da muralha, das servas, mãe de filhos, é o Deus que guarda no alto, eu estou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Posso ver os meus fundos livres ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz dos titãs que abrem o livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o eu jejuar. O Deus que derruba a muralha, das servas, mãe de filhos, é o Deus que guarda no alto, também nós somos contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas.
escape e livramento. Enquanto nós declaramos, Ele é aquele que acalma o vento, Ele é aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo. Vocês lembram disso? Quando foi que Ele fez isso? Faz o leão jejuar. É o mesmo. É o Deus que derruba os milagres. Ele é aquele que faz da estéril mãe de filhos. É o mesmo. É o mesmo Deus que fala com você: não temas, eu estou com você. Enquanto você declara essa verdade, todo o seu coração, você pode sentir na sua fé com alegria essa manhã, amém? Aquele que não vê, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que veio adorar, é terra onde filho, é o mesmo que dará do alto, não tem outro motivo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, a sofrer muitas luzes e ao deserto, a pena no clima de chuva de bênção. Ouça a voz, Cristo vai em campo e livramento. Aleluia. Você vai chamar irmão Isaías, que dá uma palavrinha para a igreja, nem os irmãos podem se sentar. Bom dia. Eu queria só convidar vocês para um empreendimento que eu comecei a fazer. Conversei com o Meléu, mas aquele antes, e sou autorizado a falar. Estou fazendo investimento futuro e eu, conversando com Deus, eu pude compartilhar isso com a igreja, porque é algo que está sendo tão bom para mim, está sendo bom para a minha família. Eu sei que esse investimento que a gente está fazendo vai alcançar gerações futuras. E aí, eu conversando com Deus, falei assim: por que você não compartilha com os irmãos, para que eles também possam ser abençoados? Então, é um investimento seguro, tá? Não tem nada de errado, e ele só traz benefícios para a gente no presente e no futuro. Nós seremos grandemente enriquecidos com esse investimento. E aí eu quero fazer esse convite para os irmãos para estar entrando nessa empreitada desse investimento. O custo é baixíssimo, não tem grandes investimentos, mas o resultado é bem positivo. Ok? Então eu vou chamar aqui, vem cá, futuros. Gente, esse é o investimento futuro. E no início do ano, Deus me deu essa grata surpresa de entrar nessa empreitada para cuidar desse futuro. É um futuro glorioso, grandioso, que vai fazer diferença nessa nação, nesse planeta. Eles vão ser espalhados por todas as nações. O bom perfume de Cristo com eles vai fazer diferença para as nações. E eu convido vocês a estarem junto comigo e com outros irmãos que estão aqui com a gente nessa empreitada. Amém? Amém. Então, quem quer
Descer investimento futuro. Não tem erro, tá? Não tem dívida, é só lucro. Gabi está aqui hoje, né? Sabe disso, que o investimento é seguro. Então, por favor, procure a mim, a Luciene, Leonita, Renato, a Dilma e a Daniela. Nós estamos nesse empreendimento e estamos chamando novos colaboradores, tá? Para a gente estar engrossando essa fileira aqui. Amém? E aqui, o Léo Saqueiro tem falado sobre esse cubo mágico aqui. E Deus trouxe uma palavra para ele sobre esse cubo, né? E o que estava na mente das nossas crianças, né? Toda embaralhada, muitas vezes sem foco. E uma das coisas que me chama muita atenção nos meninos, né? Nas crianças, é a prontidão para aprender. Sabe? Eles estão abertos para receber. E muitas vezes, aquele embaralhamento todo que estava, faltava clareza, muitas vezes, naquilo que é o chamado desse também, que eu falo muito com eles isso. Olha, eles são príncipes e princesas do Senhor. E quando se vê como príncipe e princesa do Senhor, a identidade é formada naquilo ali. Qualquer coisa que vem de fora não vai mais atrapalhar a cabecinha deles, dizendo que você é isso, você é aquilo. Eles já têm uma identidade. São príncipes e princesas do Senhor. Né? Então eu oro que Deus possa trazer sobre esse. Então mesmo, olha, eu sou um príncipe do Senhor, sou uma princesa do Senhor. Eu vou espalhar o bom perfume de Cristo. A minha mente está no Senhor. Eu falo muito isso com eles. Olha, não aceita coisa que não vem de Deus para vocês. Amém? Vamos orar? Deus, nós somos gratos ao Senhor por esse dia. Somos gratos ao Senhor pela igreja Fire do futuro. Nos dê oportunidade, Pai, de investir nesse futuro. Porque aqui nós vamos ver gerações e gerações sendo alcançadas para o Senhor. Daqui, Deus, vai sair ministros de Estado, chefes de Estado, governadores, sabe, executivos que vão fazer diferença no mercado. Em nome de Jesus. E vão crescer, Pai, na igreja, no seio da igreja. E eu creio, daqui 20, 30 anos, eles dizendo que aprenderam aqui com a gente. A diferença que foi na vida deles. Estar na Fire Kids, ter sido ensinado por pessoas vindas do Senhor para a vida deles. E gerações serão alcançadas. E o nosso nome também será perpetuado. Porque eles vão dizer que um dia na Fire aprenderam com A, com B, com C. Eles vão levar isso para a família, para o trabalho, para onde eles forem. Eles vão levar esse conhecimento que estão tendo aqui. Em nome de Jesus. Amém. Então pode nos procurar, não fiquem tímidos, tá? Sejam ousados, que Deus tem algo para fazer na vida de vocês também. Só assim, gente, eu saio muito mais edificado do que isso muitas vezes. Né? Eu fico durante a semana, lendo o que ele manda para mim, para eu montar o estudo para eles. Eu fico assim, já vislumbrando, meu Deus, quem que vai ser isso, quem que vai ser? Então assim, a gente fica bem edificado também. E graças a Deus pela oportunidade de estar nos dando aqui. Tá? A paz. Vamos lá, doutor? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queria rapidamente passar pelos nossos avisos, nossos lembretes. Vamos lá, por favor. A palavra do mês, o texto que o Senhor nos deu, é o sobrenatural, pois nada é impossível para Deus. Irmãos, essa palavra tem sido a tônica que tem direcionado o nosso coração. Não existe impossível para Deus. Estou até com uma blusa aqui em inglês, né? Impossible is nothing
Ou seja, não existe impossível para Deus. A gente começa a entrar numa atmosfera, numa dimensão sobrenatural de vivermos tudo quanto Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes nós paramos, esbarramos naquilo que é natural, não avançamos, não progredimos, porque nós não temos a exata noção de quem Deus é e de tudo aquilo que Ele representa para nós. Depois eu dou os outros, vamos para o texto bíblico. Irmãos, eu estou meio ansioso para compartilhar isso com vocês, porque o momento que a gente tem vivido, para mim, é algo sublime de tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Vamos ler 2 Reis, capítulo 6, verso de número 15. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso de número 15. Segundo Reis, capítulo 6, verso de número 15. Quando você abre aí, o Isaías falando que ele planeja as missões, e eu confesso para vocês que a gente entra numa rede de bênção. Eu já fiz a programação do ano inteiro do que eu vou falar, eu mando para ele e ele traduz para a linguagem das crianças. Quando ele devolve a lição na linguagem das crianças para mim, o esboço que eu tinha eu preciso mudar, porque a gente para entrar no reino do céu precisa ser como uma das crianças. E aí eu acabo adequando a mensagem que a gente tem, baseado naquilo que elas estão aprendendo e nós crescemos, né? Ele diz que ele sai mais edificado, e eu também saio, creio que todos nós como igreja saímos mais edificados por conta das nossas crianças. 2 Reis, capítulo 6, verso de número 15, diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Esse texto bíblico nos traz para nós um enfoque no que nós temos vivido nos dias de hoje. Esse é o ano do sobrenatural. Repetimos a palavra no mês porque nós entendemos que Deus está nos levando do sobrenatural. Eu quero profetizar desde já que vocês verão o sobrenatural se manifestando de uma forma muito mais intensa até o fim do ano, para todo aquilo que nós cremos nas promessas de Deus. Mas o capítulo 6 é algo interessante. Nós encontramos um homem chamado Eliseu, profeta de Deus. E o que fazia Eliseu? Eliseu fazia o seu trabalho. Qual era o seu trabalho? Entregar as palavras que Deus lhe dava para o rei. Você já cumpriu o seu ministério e, diante disso, recebeu alguma afronta? É exatamente o que acontecia com o profeta. Só que aqui eu queria até declinar com uma palavra que durante muito tempo vigorou no nosso meio, que é o tal da retaliação. Foi ensinado muito tempo durante a igreja que se eu for fazer um levante, se eu for orar pela vida de um irmão, o diabo vai levantar comigo com retaliação. Se eu for fazer alguma coisa, o diabo vai levantar comigo com retaliação. E aí nós deixamos muitas vezes de orar, de interceder, porque isso não existe na Bíblia, essa tal de retaliação do diabo. Existe uma oposição que é comum a todos nós. Quer oremos, intercedemos por alguém, não. Mas você não encontra, pode olhar na Bíblia. Se você achar, por favor, me procure, vamos assentar, porque eu quero entender. Mas não existe em momento algum retaliação. O que acontece? O profeta está fazendo o seu papel. E Deus falava com o profeta dizendo assim: o exército inimigo vai atacar naquele lugar. O profeta chegava diante do rei da nação e dizia: Deus está me dizendo que o rei vai atacar naquele lugar. Não passe por ali, cerque aquele lugar. E aí então o rei ficou bravo, ficou com raiva e disse assim: tem um traidor no nosso meio. Mas alguém no meio deles disse assim: não tem um traidor no nosso meio. Tem um homem lá chamado Eliseu, o cara é um profeta de Deus. Deus fala com o cara o que está acontecendo e ele está nos entregando. E aí o rei disse assim: então vamos lá pegar esse cara, vamos matar esse cara para a gente poder eliminar o nosso problema. É aí que talvez as pessoas entendam que existe uma retaliação, existe uma oposição. E nesse trecho da palavra, de uma forma muito específica, eu quero primeiro trazer uma palavra para o seu coração.
Faça aquilo que Deus pediu para fazer, independente da reação das trevas. Independente de todo e qualquer levante que o diabo vier tentar nos intimidar, seta, inflamar, dizendo que alguma coisa vai pesar contra nós. Esse trecho da Bíblia, 3 versículos que nós lemos aqui, ele revela uma profunda verdade sobre como o nosso medo e falta de visão pode nos paralisar e nos conduzir à derrota. Ouça outra palavra que Deus nos tem dito. Os gigantes que nós não vencemos, nós transferimos uma luta que não era para os nossos filhos lutarem. Deixa eu te dar um exemplo simples. Você diz assim: eu não ando de elevador, eu tenho medo de elevador. E aí então tem uma baita festa na sala de aula do seu filho, rolando. E essa festa é uma top house de um apartamento de um coleguinha no 15º andar. E seu filho chega em casa: papai, mamãe, tem uma festa na minha escola e eu preciso que os pais nos acompanhem, porque eu sou uma criança pequena. E aí então a mãe pega o convite lá e diz assim: puxa vida, minha filha, o convite vai ser no 15º andar de um apartamento e você sabe que eu tenho medo de andar de elevador. E eu sinto muito, não vamos na festa, porque eu tenho medo de andar de elevador. Estou dando um exemplo simples, porque aquilo que você não vence, você onera a próxima geração. Porque o seu filho vai ficar frustrado e vai dizer assim: por conta do medo do meu pai, eu não tenho medo de elevador, mas para eu ir naquele lugar, o meu pai precisa ir comigo, e porque o meu pai tem medo, eu estou sendo punido por uma covardia do meu pai. Os gigantes que nós não vencemos, nós transferimos eles às próximas gerações. Quantas vezes os nossos filhos, eles ficam separados e não podem desfrutar de alguma coisa por conta do nosso medo. Porque nós estamos observando as coisas ao nosso redor e não estamos vendo aquilo que Deus tem para nós. E a palavra do sobrenatural para nós hoje é essa: o medo e a falta de visão espiritual, primeiro, podem nos paralisar. Quantas coisas você já deixou de fazer na sua vida? Quantos investimentos você já perdeu? Quantas oportunidades que você não foi porque você teve medo? Mas não é um medo natural, ou seja, eu não vou colocar a mão na tomada porque eu não vou levar um choque. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma perspectiva diante de Deus. O profeta está cumprindo o seu papel. E quando o profeta está cumprindo o seu papel, o seu servo abre a janela de manhã, um dia lindo. Ele olha e fala: puxa vida, a cidade está cercada. Aquele rei que você está relatando ele aqui para o rei de Israel, está aqui nos cercando. E agora as coisas acabaram. A gente precisa entender que quando vem esses desafios diante de nós, Deus, com a sua presença sobrenatural, sempre vai nos guardar e vai nos dar a vitória. Eu sei que nos dias de hoje, irmãos, nós temos dificuldades e desafios que parecem também ser esmagadores para todos nós. Muitas vezes nós estamos cumprindo o nosso papel, nós estamos adorando a Deus, nós estamos louvando, estamos fazendo o nosso papel no nosso trabalho, estamos dando o nosso melhor. E quantas vezes nós recebemos uma ameaça? Quantas vezes dizem: vocês estão cercados, não haverá escapatória? Na escola, na sala de aula, porque adotamos uma postura de não mentirmos, de não negociarmos os princípios de Deus, as pessoas às vezes nos seguem. No nosso trabalho, porque a gente não se corrompe, porque eu não vou assinar o ponto para um colega faltante. São coisas essas que a gente não faz. Muitas vezes tem ameaça. Você vai ver então o que vai te acontecer. Sempre as coisas acontecem dessa forma. Mas eu queria te lembrar que nós servimos um Deus que é um Deus sobrenatural. Eu queria trabalhar simplesmente 3 coisinhas que eu achei no texto, aplicá-las na nossa vida para o ano que o Senhor nos tem dado. A primeira delas é o verso de número 15. Volta para mim, por favor. O texto diz assim, acompanha comigo. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? A primeira coisa que eu queria colocar para nós meditarmos nessa manhã
é quando você vê uma ameaça diante de você. Sempre nós temos uma pergunta: o que é que nós faremos? O que é que eu vou fazer? O versículo 15 mostra o pânico de um servo que simplesmente estava enxergando uma ameaça. Ele estava entendendo que havia ali algo frontal a ele. Um exército veio pegar um homem, que covardia, mas era um exército. Muitas vezes na nossa caminhada nós nos sentimos assim, sozinhos. Nós olhamos para o nosso adversário, olhamos para o nosso inimigo e achamos que a gente não vai dar conta. Nós perguntamos o que é que nós vamos fazer. Eu não sei o que fazer. E muitas vezes nós não temos respostas para dar nos embates da vida. Mas, irmãos, veja bem, se não acontecem experiências como essa, nunca veremos o sobrenatural de Deus na nossa vida. Nós temos aprendido aqui que quem nos promove são os gigantes da nossa vida. Davi só se tornou um grande guerreiro, porque aquele menino, com algumas pedrinhas e um bodoque, acertou na fenda da armadura de Golias, na sua testa, que desmaiou. Quando ele desmaiou, o menino correu diante do gigante, pegou a sua espada, que era pesadíssima, e aí então trouxe a vitória sobre a nação de Israel. Não conheceríamos Davi simplesmente como um tangedor de harpas, como um menino esquecido lá no quintal do seu pai, que quando o profeta vinha visitá-lo, ele disse: chame todos os seus filhos. Chamou, e aí o profeta falava: você chamou todos os seus filhos? Ah, esqueci, tem um lá, o improvável que estava lá, era o improvável que Deus queria. Nós sempre fazemos essa pergunta: ai meu Senhor, o que faremos? Quantas vezes então, diante dos problemas, nós nos sentimos assim? Ficamos desesperados sem saber para onde correr. Só conseguimos enxergar os nossos inimigos. E esse sentimento de impotência surge porque nós estamos olhando apenas com os olhos naturais. Esse é o nosso pior defeito, irmãos. Nós simplesmente vemos o problema e ficamos paralisados diante do problema. Enquanto muitas vezes Deus já nos deu um escape, mas se o nosso olhar ficar fixo no problema, nós estaremos vendo as dificuldades e esquecendo que nós temos um Deus poderoso conosco. Quantas vezes nós não caminhamos mais porque nós tínhamos uma visão limitada? Uma visão limitada, olhando simplesmente no natural, nos leva ao medo, e o medo nos paralisa. A primeira coisa que eu queria despertar para nós estamos no ano do sobrenatural. Então, em nome de Jesus, não olhe para as ameaças. Não olhe simplesmente para aquilo que o inimigo está dizendo para você. Não olhe para aquilo que você não tem. Olhe para o seu Deus Todo-Poderoso. Entenda, diante das dificuldades que tem, eu tenho um Deus que pode suprir infinitamente mais todas as minhas necessidades. Nunca mais, irmãos, pare na vida, se prive de alguma coisa. Sabe, se você precisa de ajuda, como aquele disse aqui, vamos, nos procure, vamos orar e vamos buscar uma solução. Mas não dá para a gente deixar o medo, não dá para a gente transportar para a nossa geração o medo que nós não vencemos. Quantas vezes os nossos filhos estão sofrendo as consequências de medos não vencidos? Meu filho não foi na festa porque era 15 andares, e com 15 andares, se eu subisse 15 andares de escada, eu podia ter um infarto. Infelizmente essas coisas acontecem. Estava vendo uma reportagem outro dia lá, né, no governo, lá no Serra Verde, lá, né, os elevadores estavam com problema, um senhor, cidade administrativa, um senhor teve que subir as escadas lá, infelizmente ele subiu e teve um infarto. O esforço é sobrenatural, e muitas vezes a gente precisa entender que não podemos mais ficar transferindo os nossos medos para terceiros, para os nossos filhos. Se são gigantes da nossa geração que nós temos que lutar, se junte com o Senhor, entenda que Ele te dá aquilo que Ele pode fazer e Ele vai te dar a vitória. Verso de número 16. O profeta respondeu. O que ele disse? O que ele disse? Não tenha medo. Sabe qual que é o problema? O problema
Quando que a gente chama para o profeta e fala assim: deixa eu te explicar a situação, porque você não está entendendo. Nós, eu e você, não temos armas, nós não temos um curso, não nos foi ministrado como lutar, não sabemos como fazer. A única coisa que a gente sabe é pegar uma harpa, louvar e adorar o nome do Senhor. Você não está entendendo, deixa eu te explicar quais são as implicações. Nós morreremos, o cara morrer de medo, paralisado. A única coisa que o profeta diz para ele é: não tenha medo. Irmãos, eu pergunto para nós, no âmbito sobrenatural, até quando nós não abriremos os nossos olhos espirituais para vermos aquilo que Deus está fazendo no nosso meio? Até quando você vai olhar a sua limitação? Até quando você vai olhar a sua falta? Até quando você vai bater o olho e vai dizer: eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta, eu não sei, eu não consigo, não vou, não passarei disso, etc. e tal. Até quando? A palavra de Deus para nós é exatamente essa: não tenha medo. A Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino de Deus. Agora, entrar no reino de Deus é uma coisa, não tem nada a ver com salvação, porque o reino de Deus é aquilo que nos faz viver a vontade do Senhor para a nossa vida. Agora, quantas vezes nós estamos deixando de vivenciar o reino, porque nós estamos com medo? Ah, mas e se? Nós estamos sempre pensando nessa expectativa futura da falta, uma mentalidade de escassez, achando que o nosso Deus vai nos abandonar. Eliseu respondeu ao servo com uma declaração de fé: não tenha medo. E aí diz aqui: aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Irmãos, eu gosto de ouvir essa expressão, porque o menino não está vendo. Deve ter falado: esse senhor, esse velho, sei lá o que passou na cabeça dele, está maluco. Os que estão conosco, só se for o ratinho que mora ali no quarto lado, a aranha que está ali no teto, a lagartixa que passou do outro lado e tal. Porque, irmãos, nós somos chamados a pensar no natural em todo o tempo. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo, ele nasceu do Espírito de Deus, ele tem toda essa capacidade de viver o sobrenatural. Pergunto para vocês: por que nós insistimos tanto nessas coisas? Olha a palavra do profeta: os que estão conosco. O cara está cumprindo o seu ministério, está fazendo aquilo que Deus lhe pediu. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, jamais fique paralisado de novo quando vier uma ameaça sobre a sua vida. Ah, mas se você não fizer, vai perder o seu emprego. Ah, se você não fizer, esse tipo de coisa vai acontecer. Eu estava vendo outro dia, não sei se é real, mas era um vídeo, e que o fundador da Toyota, ele só fundou a Toyota porque quando ele foi procurar um emprego de engenheiro na Honda, a Honda disse para ele: não. Nós não queremos tomar um não na nossa vida. O não é aquilo que vai nos despertar e fazer caminhar para ir mais longe. Mas nós estamos acolhendo essas coisas e ficando com medo. A mesma coisa, a história da Lamborghini. O cara queria trabalhar na Ferrari, o dono da Ferrari falou: não, o cara vai lá e abre uma empresa concorrente. São essas coisas que nós precisamos entender no âmbito sobrenatural, que nós não queremos receber o não como algo que nos paralisa. Queremos pegar isso para nos catapultar, para nos enviar, para sermos lançados, para irmos além de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Irmãos, é chegado o momento dessas coisas acontecerem na nossa vida. Eu não sei você, eu estou cansado de parar nessas barreiras naturais da vida. Ah, você não tem dinheiro, você não tem conhecimento, você não tem sabedoria, você não tem um monte de coisa, mas Deus tem para dar. E muitas vezes não ouvimos o que Deus está dizendo para nós, estamos ouvindo, porque o inimigo está buzinando na nossa porta. O texto que nós colocamos ali: para Deus não existe impossível. Se para Deus não existe impossível, por que você está parando nele? A resposta do profeta nos ensina que mesmo quando tudo parece estar perdido, não devemos temer. Deus está ao nosso lado. Você crê nisso? Amém. Crê? Amém. Seus exércitos celestiais são infinitamente mais poderosos do que qualquer força que possa se levantar contra nós. Mas por que assim mesmo nós nos paralisamos?
nós ficamos com medo. Nós gritamos: ai meu Senhor, o que é que nós faremos? Eliseu nos lembra que a realidade espiritual é muito mais significativa daquilo que nós podemos ver com os nossos olhos espirituais. O medo é uma arma do inimigo, mas a fé em Deus nos fortalece. E é o que eu queria trazer para nós. Irmãos, nós estamos caminhando no ano do sobrenatural. O fato de colocarmos os nossos pés aqui, de termos um sonho, de iniciarmos a nossa construção, mesmo diante de toda a limitação, é o que nos leva a enxergar algo. Eu vejo o nosso futuro. Quando Isaías traz as crianças aqui, e ele diz: eu vejo aqui ministros, eu vejo aqui executivos. Irmãos, se não for para a gente usar os dons espirituais e enxergar como Deus enxerga, falar coisas óbvias, nós não queremos e não faremos. A visão espiritual nos permite enxergar além das circunstâncias e faz a gente ter uma perspectiva do lado eterno do nosso Deus. Irmãos, nós temos que trazer o eterno para a nossa vida. Deixa eu fazer uma pergunta simples: como você se vê daqui a 10 anos? No mesmo ritmo, na mesma balada, na mesma toada? Ou você se vê fazendo coisas inimagináveis, vivendo sonhos grandes, galgando novos espaços, indo para novos lugares, tendo novas conexões, abrindo novas portas, trazendo recursos para a igreja, criando novas empresas que ainda não existem? Irmãos, em nome de Jesus, é o momento de despertar, é o momento de abrirmos os olhos espirituais e não enxergarmos com os olhos naturais. Ontem eu conversava com, acho que o Isaías também, falava para ele uma coisa: irmãos, nós fazemos a mesma coisa todos os dias, esperando obter uma coisa diferente. Me desculpe, mas o nome disso é burrice. Se eu faço todas as coisas da mesma forma, no mesmo dia, da mesma maneira, achando que eu vou ter uma resposta, um resultado diferente, o nome disso é burrice. Porque eu já vi onde isso vai dar. É claro que nós contamos com a intervenção do nosso Deus, mas Deus nos chama para caminharmos, para irmos além. Quando nós temos uma visão clara do propósito de Deus para as nossas vidas, quando eu tenho uma promessa, quando eu tenho uma palavra, eu sou motivado, eu ando nessa palavra com o meu comprometimento. Quando Deus fala para Abraão: Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Isso era uma promessa. Como que a promessa se cumpre na vida de Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai, porque eu vou te sustentar num lugar em que você não conhece. Sabe por que se cumpriu a palavra que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra? Porque ele saiu. Porque às vezes nós queremos uma promessa de Deus de uma forma mágica. Irmãos, a gente tem estudado aqui para a liderança, queremos trazer algumas coisas para os irmãos. Nós temos estudado sobre os tipos de mentalidade que as pessoas têm. E é tão interessante que o autor do livro, ele diz algo muito interessante. O autor do livro disse: nós temos uma mentalidade de escassez. Ele disse algo muito importante. Ele diz assim: para quem tem uma mentalidade de escassez, ele acha que o único modo que ele tem de mudar de vida é se ele ganhar na loteria. Isso causou um choque na gente, porque talvez nós temos essa mesma mentalidade de escassez desse moço. Para algumas pessoas, como você vai mudar de vida? Ele não se vê fazendo algo diferente, tendo uma ideia de Deus, abrindo algo novo, indo para novos lugares, tentando coisas novas. São pessoas que têm uma mentalidade de escassez, não conhecem o Deus que tem. Então o autor diz: quem tem essa mentalidade acha que o único dia que ele vai mudar de vida é o dia que ele ganhar na loteria. E aí a gente rejeita o não, tem medo do não, porque o não pode nos levantar para irmos caminhar, fazer coisas inimagináveis. Para esse profeta aqui, ele tinha uma convicção, ele tinha uma sabedoria em Deus, ele tinha uma visão, ele sabia que seu ministério podia chegar no fim. Então a visão nos direciona, nos inspira e nos capacita a enfrentar os desafios com coragem e determinação. Em nome de Jesus, eu quero te conclamar nessa manhã: busque uma visão de Deus para a sua vida. Mas não é assim: eu vou trabalhar, vou
chegar, vou aposentar, vou ter um saláriozinho pequeno, vou precisar viver disso ou daquilo. Não, comece a sonhar com coisas grandes, empreendedoras, busque aquilo que o reino de Deus tem para você, sonhos grandes e capazes, porque o sonho nos direciona, a visão nos inspira, Deus nos capacita para corrermos atrás. Quando a gente tem uma visão espiritual, isso nos mantém no caminho, isso nos leva para uma vida de realização. O profeta não ficou desesperado, ele não disse, manda um WhatsApp para o rei de Israel e diz, olha, eu te livrei tantas vezes, corre agora e vem me livrar. Nem estava tempo do WhatsApp chegar, o cara abriu a janela e o exército estava lá de frente da casa dele, estava tudo marcado, ele já sabia direitinho onde ia. E a única coisa que o profeta diz para ele é o seguinte, não tenha medo. E o profeta diz, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que o exército inimigo. Irmãos, a Bíblia diz, preste atenção, os anjos são espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que vão entrar na salvação. Aí eu te pergunto, essa frase, em que difere de Eliseu? Se os exércitos de Deus trabalham em nosso favor, você entende que os céus estão trabalhando no seu favor também? E eles estão te dando a proteção do mesmo jeito que deram ali para ele? Por que a gente deixa então o natural nos parar? Por que não vivermos o impossível de Deus? Por que não caminharmos e rompermos com tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida? Eliseu não estava preocupado com o exército inimigo. Sabe qual era o foco da preocupação de Eliseu? O menino que estava apavorado, arrancando os cabelos da cabeça. Meu Senhor, lascou. Não era menino, não me está falando lascou, sou eu. Mas estava dizendo, lascou. Deu ruim, né? Como a gente fala. Acabou. E agora? A preocupação não era com o exército. Eliseu chama o menino do lado e fala, meu filho, fica tranquilo. Sabe? Eliseu estava vendo algo que o seu servo não viu. Eliseu sabia do exército de Deus que estava ao seu lado. Ele sabia que Deus iria cuidar dele, ele viu o invisível. E o terceiro ponto, verso de número 17, passa aí, por favor. Então Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Irmãos, eu não tenho outra oração diferente dessa que foi feita para nós nessa manhã. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos ver. Irmãos, Paulo disse, se a nossa esperança é simplesmente nesse mundo terreno, Paulo diz, nós somos as pessoas mais infelizes da face da terra, porque nós servimos um Deus que pode fazer o impossível, mas mesmo servindo um Deus que pode fazer o impossível, nós não cremos no impossível, não abrimos mão do impossível, não damos oportunidade para o impossível fazer. A gente vê na Bíblia, desde uma mulher estéril, que não podia ter filho, 90 anos de idade, não quero falar, já tinha deixado as regras naturais da mulher, já tinha entrado na menopausa, etc. e tal. A gente vê o morto sendo ressuscitado, a gente vê o cérebro nascendo e sendo curado. O que mais falta, irmãos, para nós, a não ser nos proclamarmos todas essas coisas e vermos aquilo que o Senhor tem para nós? A oração de Eliseu é, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Essa visão sobrenatural agora transforma a perspectiva do menino. E meus irmãos, a minha oração em nome de Jesus é para que nesse ano de 2024 a nossa vida seja completamente transformada, as perspectivas da nossa vida sejam completamente outras. Que a gente possa dizer, Senhor, eu vou sair daqui, eu vou lutar com os meus gigantes, não vou deixar nada para a minha próxima geração, não vou levar os meus medos adiante, eu vou vencer porque o Senhor está comigo.
Irmãos, é a mesma coisa. Se os anjos de Deus trabalham em nosso favor, eram os mesmos que estavam lá no monte com Eliseu, por que a gente continua então como temerosos, continua temendo as coisas que vêm pela frente? Porque conhecer uma situação de derrota se revela como uma posição de absoluta segurança sob proteção divina. É por isso que quando nos ameaçam, nós precisamos rir e falar assim: você não sabe que maiores são aqueles que estão ao meu lado do que aqueles que se levantam contra mim. Essa passagem nos desafia a orar para que Deus abra os nossos olhos, para que possamos ver além das circunstâncias imediatas e enxergar a presença e o poder de Deus na nossa vida. Agora, deixa eu dizer uma coisa preocupante. Se você não tem uma visão de discernimento espiritual, você está correndo um sério risco de viver uma vida medíocre, na média, como todo homem natural vê. O dia que o presidente faz um discurso aí e o dólar aumenta e a gente tem uma série de impactos nisso na nossa vida, você vai dizer: ai meu Senhor. O dia que chega uma conversa lá no seu trabalho dizendo: olha, nós estamos passando por um momento difícil e pode ser que você seja mandado embora, você vai dizer: ai meu Senhor. O dia que você dá testemunho na sua sala de aula dizendo: olha, eu não vou fazer isso porque eu tenho princípios e eu creio, e alguém te ameaçar dizendo: eu vou te pegar lá fora, você vai dizer: ai meu Senhor. Nós temos que mudar o nosso discurso. Nós temos que sair desse lugar de vitimismo. Nós temos que ir além, entender que é o Senhor quem está ao nosso lado, quem nos capacita a todas as coisas. Se não tivermos discernimento espiritual, eu quero te dizer que você vai viver uma vida miserável, porque você não vai desfrutar do seu Pai Celestial, Deus, e de tudo aquilo que Deus tem que operar na sua vida. Colhe em alguém que tem uma visão sobrenatural. O profeta estava simplesmente cumprindo o seu papel, fazendo aquilo que era devido. E sabe o que a Bíblia diz? Que os mais maduros na fé deveriam ter essa experiência. Quando eu falo: eu sou assim, eu não tenho condição, e etc. e tal, você está agindo como um menino do profeta. Eu quero te falar: deixe de ser menino do profeta e seja agora um profeta. Entenda as coisas de Deus para a sua vida. Sabe, os jovens inexperientes não vivenciaram muitas coisas que nós já vivemos. Cabe a nós instruí-los. Os líderes que têm visão sabem o lugar onde eles estão indo e a chegada exatamente. E o nosso papel é levar todo mundo para lá, por esse lugar. Se você até então se deixava ser dominado pelo medo, pela dúvida, porque você não enxergava corretamente, nós queremos orar aqui nessa manhã para que o Senhor de fato abra os nossos olhos e que a gente lembre que Deus está no controle. Os mesmos anjos que estavam lá com Eliseu, a Bíblia diz que eles são espíritos ministradores que estão aqui para orar em nosso favor. Nunca mais dê espaço para o medo na sua vida, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, porque se não forem, eu tenho uma triste notícia para te dar: você vai sempre viver com medo e sempre vai ver uma limitação diante de você. Porque a questão entre o profeta e o menino dele: o profeta entende que os céus têm recursos ilimitados. O profeta não tem medo de objeção e de oposição. Sabe como ele termina a história? O profeta sai e ora: olha, do mesmo jeito que o meu menino, ele não está enxergando direito, eu peço que essa cegueira natural, espiritual dele, caia sobre o exército inimigo. Aí o exército inimigo ficou com a visão turva. Sabe o que o profeta fez? Pegou o exército inimigo, levou pela mão, colocou na praça da cidade, chamou o rei e disse assim: aqui está o exército que tem lutado contra nós. Não vamos matá-los, não vamos dizimá-los, não vamos suicidá-los. Dê comida para eles. Uma coisa ilógica.
Aí ele ora, o exército tem os olhos abertos. Quando eles oram, eles estão no meio da cidade, recebem a comida, voltam para sua casa, contam para o rei tudo o que aconteceu e agora é estabelecido um período de paz. Paz. Ele podia ter matado todo mundo? Podia. Ele podia ter arrebentado todo mundo na espada? Podia. Ele podia fazer um monte de outras coisas? Podia. Mas ele não fez. Ele foi sábio. Não agiu como um homem natural. Porque o homem natural que tem medo, quando a coisa muda, e agora ele está corajoso porque o exército todo está subjugado, ele ia agir covardemente, vai matar todo mundo, vai espancar. Ele não fez esse tipo de coisa. Irmãos, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Eu não falo isso simplesmente como um demagogo, como uma pessoa irresponsável. Eu tenho chamado a igreja para vivermos um ano sobrenatural. É uma coisa que a gente tem dito aqui na Fire, ninguém fica para trás. Irmãos, esse ano vai ser de um crescimento, de uma evolução, de sobrenatural acontecendo na nossa vida de uma forma plena e ampla. A minha oração é: Senhor, abre os nossos olhos para que a gente veja, para que nunca mais a gente exclame e diga, como disse o menino: ai meu Senhor, eu estou com medo. A fala do menino foi exatamente essa. Sabe o que é que nós vamos fazer? Do tipo, manda o WhatsApp para o rei de Israel, vem em nosso socorro. Não. Você tem um Pai Celestial. Irmãos, a figura que eu usei, que eu tenho dito, é que nós somos como um telefone celular. Um telefone celular, se ele não conecta na internet, ele vai caminhar na limitação de tudo aquilo que ele tem instalado dentro dele. Você fala assim: eu quero abrir o mapa, o Google Maps, para o telefone me guiar até o meu destino. Não funciona porque não tem internet. Eu gostaria de perguntar aqui alguma coisa do telefone. O que é que significa essa palavra? Ele não vai te responder porque ele não está conectado na internet. Nós somos como se fôssemos um telefone. E muitas vezes você está olhando para a limitação do seu telefone celular. E ele não pode fazer muita coisa. Eu queria transferir um dinheiro que eu estou precisando para uma pessoa. Se não tiver internet, não transfere, ele não faz nada. Agora, a partir do momento que esse telefone se conecta com a internet, um novo mundo e novas possibilidades se abrem para ele. Conectar na internet de um telefone é o que eu chamo nos conectar com Deus. Deus tem recurso ilimitado. Quando estamos conectados com Deus, você pode fazer a transferência bancária, você pode traçar uma rota que você vai chegar lá, porque não vai faltar sinal sobre a sua vida, não vai faltar orientação, não vai faltar palavra, e você não precisa ter medo. O problema é que a gente tem cabeça dura. O aplicativo está dizendo: faça essa rota porque tem trânsito interrompido no meio. A gente diz: não, eu conheço. E quantas vezes nós perdemos tempo porque a gente tem sido cabeça dura? A gente não segue uma orientação que vem do alto. Fazendo uma comparação aqui, entenda bem o que eu quero dizer para você. Irmãos, chegou o momento, nós não vamos paralisar, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Um exército contra duas pessoas, como que a coisa se reverte completamente no final daquele dia? Ao invés de estar o profeta e o seu menino morto, está o exército inimigo tomando uma refeição, voltando para casa, contando para o rei, falando assim: ei, o profeta dos caras é poderoso mesmo, mas o cara fez isso com a gente. E o rei falou: não faremos mais guerra contra Israel. Acabou. Momentos de paz foram estabelecidos. Como que começou o nosso culto? O que eu comecei falando? Um profeta, cumprindo o seu ofício, foi questionado o que ele estava fazendo e teve um levante. No seu trabalho, nos seus afazeres, na sua casa, muitas vezes fazendo aquilo que Deus pediu para fazer, haverá levantes contra a sua vida, mas prossiga firme no caminho que Deus te deu. Porque prosseguindo por esse caminho, nós veremos o melhor de Deus na nossa vida. Eu quero profetizar sobre você: não deixe o medo te paralisar. Abra os olhos espirituais. Não seja medíocre, não viva como um homem, como uma mulher natural, simplesmente esbarrando nos medos e nas limitações que a vida impõe sobre vocês. Deus tem o melhor.
O exército de Deus nos guarda, o exército de Deus nos protege. Não tenha medo de retaliação. Eu não vou orar porque senão o diabo vai mandar alguma coisa. Pare com isso. O maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão contra nós. Os anjos de Deus são muito maiores e mais poderosos do que qualquer exército natural e humano que possa ver. E eu tenho um Deus que se importa comigo. Chegou o momento, em nome de Jesus. Irmãos, não podemos baixar o nosso nível, não podemos descer para o nível do natural, do humano, daquilo que simplesmente faz com que os olhos paralisem diante das dificuldades que se apresentam sobre nós. É chegar no momento da gente viver o sobrenatural. Queria que nós nos colocássemos em pé. A última música que nós cantamos fala sobre algumas realidades que muitas vezes nós encontramos, mas a Júlia citou até alguns aqui. O fogo perdeu a sua força. Já viu o leão fazer jejum quando ele está com fome? Aconteceu nos dias de Daniel. O interessante é que ele jejuou de Daniel, porque quando os caras que mandaram Daniel para lá chegaram, os leões comeram eles no ar ainda, devoraram, despedaçaram tudo. Esse é o Deus a quem você serve. Esse é o seu Pai Celestial. Eu queria que nós pudéssemos orar cantando essa canção. Eu queria que nós pudéssemos orar clamando em nome de Jesus. Irmãos, lute contra a sua posição humana e natural. Saia desse lugar. Deus tem algo grandioso sobre a sua vida. Isso é uma palavra de Deus para nós. Aqueles que estão conosco são maiores do que aqueles que estão contra nós. E nós queremos ver esse sobrenatural de Deus em toda a sua dimensão, em toda a sua caminhada. Sabe, Deus quer te levantar, te colocar em postos de honra, de comando. Deus quer te dar novos negócios, nova sabedoria. Deus quer ampliar as suas tendas para a direita e para a esquerda. Mas se você ficar paralisado dizendo, eu não tenho recurso, eu não sei como fazer, eu estou com medo, se você gritar, o que faremos? Você cola no homem e numa mulher de Deus que vai te dizer, Senhor, abre os olhos, porque essa pessoa não está enxergando o óbvio. Pare de ver com os olhos naturais e vamos viver o sobrenatural de Deus para a nossa vida. Amém. Caminho aberto pelas águas.
música começa assim: o inimigo tenta laços e embaraços para me vergonhar, mas não vai. O próximo diz assim: porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Mas eu queria orar nessa manhã, e eu creio que nós estamos entrando num momento profético. Se por algum momento na sua vida, ou se você tem vivido algo do tipo, não tenha medo de simplesmente falar: Senhor, eu preciso que os meus olhos sejam abertos. Eu queria orar por você nessa manhã, queria ministrar sobre a sua vida. Nós estamos debaixo de uma forte influência do Espírito Santo de Deus, nos chamando para viver o sobrenatural. Irmãos, eu falo por mim, quantas vezes eu já dei testemunho, muitas vezes no meu ministério, na minha vida, eu caminhei olhando para o meu modo natural, caminhei olhando para as limitações. Quantas vezes eu disse: não dá, não posso, não consigo, porque não temos, não conseguimos. Mas Deus está nos levando a vermos um sobrenatural, a expandir. Se você tem passado por isso, por uma opressão, por uma limitação, se você tem se sentido acuado, mas nessa manhã essa palavra entrou no seu coração e você quer viver uma experiência sobrenatural, se você quer viver uma graça esplendorosa, se você quer de fato ver os anjos de Deus agindo em seu favor, se você quer os seus olhos abertos para nunca mais ficar paralisado com medo, eu queria te chamar: vem aqui na frente, porque eu quero orar por você, porque esse é o momento de Deus desprender-nos, ó Deus, dessas coisas humanas, naturais, limitantes. Deus tem algo poderoso para fazer na nossa vida. Nós não queremos nada menos do que o sobrenatural, não queremos nada menos do que a provisão celestial de Deus, que tem trabalhado na nossa vida, aberto o nosso coração, nos colocado no sobrenatural. O sobrenatural de Deus tem que ser uma realidade. O texto que Deus nos deu para esse mês aqui, para Deus não é impossível. Talvez para mim guerrear contra um exército é muito difícil. Talvez para eu chegar e voltar para casa e ver as limitações que os olhos naturais têm para mim são muito difíceis. Mas a nossa oração nessa hora é: Pai, em nome de Jesus, abre os olhos sobrenaturais para que vejamos como o Senhor vê. É um tempo de conquista para a sua vida. Você não vai caminhar olhando para a limitação, você não vai caminhar olhando para aquilo que está te parando. Você vai agora, em nome de Jesus, permitir que o sobrenatural de Deus venha sobre a sua vida. Então, levante suas mãos para cá, vamos orar agora pelos nossos irmãos, porque nós queremos em uma mudança de chave, em céus abertos, em a glória do Senhor, vindo e descendo sobre cada um deles. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora agora sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas que aqui estão. Senhor, nós liberamos sobre eles agora a unção do profeta Eliseu. Nós oramos agora olhos abertos em nome de Jesus. Venha o sobrenatural do Senhor sobre os seus filhos. Pai, nós estamos entrando agora em um novo tempo, onde não olharemos mais para a nossa limitação. Eu quero agora, Senhor, ministrar a palavra de vitória, de bênção, de graça, de conquista. Senhor, novas terras, novos horizontes, ó Deus, novas perspectivas. Pai, em nome de Jesus, que a capacitação do Senhor possa entrar na vida de cada um dos teus filhos. Que eles de fato agora caminhem pela fé, vejam, entendam, recebam e caminhem confiadamente no Senhor. Nós repreendemos na vida dos teus filhos o medo que paralisa, repreendemos na vida dos teus filhos, ó Deus, a limitação imposta pelos olhos naturais. E oramos, Pai, em nome de Jesus, para que os olhos sobrenaturais deles e de toda a nossa igreja sejam abertas, que ao olharmos nos céus, nós possamos contemplar que os anjos do Senhor estão trabalhando em nosso redor. Maiores são aqueles que estão conosco que aqueles que estão contra nós. Senhor, eu oro para que eles não refuguem, não deem passo atrás, não se covardem, mas olhando para o Senhor, caminhem e avancem e alcancem aquilo que o Senhor tem para cada um deles, em nome de Jesus. Que vençam a Deus os seus gigantes, suas batalhas. Em nome de Jesus, nós oramos para que nada seja transferido a Deus para gerações futuras, mas que eles sejam matadores de gigantes, vencedores para o louvor da glória do Senhor.
mentalidade, a perspectiva. Faz como aquele jovem, ó Deus, que de ai, o profeta disse, não tenha medo, e aquele menino viu o livramento do Senhor. Ele viu uma vitória esplendorosa. Eu ministro sobre a vida dos teus filhos uma vitória semelhante à do menino do profeta. Em nome de Jesus, uma vitória semelhante à do menino do profeta. Uma vitória semelhante à do menino do profeta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que eles vejam e voltem aqui para testemunhar a grandiosa operação daquilo que Deus está fazendo nas suas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor nos abençoe. Aleluia. Deus já tem um caminho aberto pela tábua. Muitas fontes vivem ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, precisar estar em livramento. Deus já tem um caminho aberto pela tábua. Muitas fontes vivem ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, precisamos caminhar livramento. Deus te dá escape e livramento. Parece que a música foi escrita no texto de conversão. Deus te dá escape e livramento. O que eles obtiveram? Escape e livramento. Assim será com a nossa vida, assim será com cada um de vocês. Por isso, tome posse dessa palavra, guarde isso no seu coração, reveja essa mensagem quantas vezes necessárias forem. Eu posto ela de novo no grupo da igreja, coloco o texto no aplicativo, ficam ali os textos, tudo aquilo que a gente precisa, porque, irmãos, essas coisas fomentam a gente. Chegou o momento da gente sair natural para a gente viver o sobrenatural do Senhor sobre a nossa vida. Aleluia. Pai, te agradecemos por essa manhã. Louvado seja o teu nome. Que ao voltarmos para casa, possamos voltar radiantes e entendendo que os anjos e a carruagem de fogo que estavam com Eliseu lá no monte, há tanto tempo atrás, são os mesmos que estão conosco, que vão nos acompanhando até a nossa casa, nos livrando de todo mal, de toda ameaça, de todo levante do inferno, porque o Senhor nos ama e colocou tudo à nossa disposição para vivermos o melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós oramos com a gratidão no nosso coração. Cada um dos teus filhos tenha os olhos espirituais abertos constantemente, que não se fechem jamais para voltarmos no medo e na limitação, mas que vejamos tudo quanto o Senhor vê. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que os dons e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós e sobre toda a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. O Senhor te abençoe. Viva a melhor semana da sua vida e volte aqui para contar os feitos que o Senhor tem te capacitado a viver. Bom domingo para todos, graça e paz.